Boa noite. Boa noite. Brasil tem 132 casos suspeitos de coronavírus. Mas, segundo o Ministério da Saúde, o número vai subir muito. O governo federal anuncia a antecipação da vacinação nacional contra a gripe. A campanha vai começar no dia 23 de março. 40 países já registram a presença do coronavírus. São mais de 81 mil casos no mundo e mais de 2.700 mortes. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, começa um tratamento de imunoterapia para combater o câncer. As 8 sessões de quimioterapia não foram suficientes para acabar com a doença. Sobe para 140 o número de pessoas feridas com agulhas do Carnaval de Pernambuco. Ataques aconteceram em 4 cidades. Casos de assalto e assassinato disparam no Ceará por causa da greve dos policiais. As negociações para pôr fim à paralisação avançam lentamente. O Brasil investiga 132 casos suspeitos do novo coronavírus. No entanto, a única confirmação continua sendo o do homem que mora em São Paulo e viajou para a Itália. Em Brasília, a repórter Caroline Aguiar acompanhou a coletiva do Ministério da Saúde com a atualização dos dados. Boa noite, Carol. Carol, afinal, o que fez com que os dados sobre suspeitos aumentassem tanto de ontem para hoje? Boa noite, Boris. Boa noite, Mariana. Bom, um dos motivos para esse aumento pode ter sido a revisão da lista de países onde há circulação do vírus. Na segunda-feira, essa lista foi revista e o número de países aumentou de 8 para 16. Ou seja, o Ministério da Saúde passou a considerar que todas as pessoas que vêm para o Brasil desses países e apresentam sintomas podem ser casos considerados de coronavírus. E aí o aumento do fluxo faz com que, consequentemente, o aumento de suspeitas também cresça. O Ministério também não descarta a possibilidade da confirmação do caso que houve ontem tenha feito com que as pessoas ficassem mais em alerta e procurassem mais o serviço de saúde. E os próprios profissionais de saúde também ficam mais em atenção sobre a possibilidade do coronavírus. E esse número pode disparar muito mais. Aumentou de 20 para 132 de ontem para hoje e pode passar de 300, já que 213 notificações estão esperando a avaliação aqui do Ministério da Saúde. Amanhã de manhã o Ministério vai fazer um novo levantamento e dar a resposta sobre esses 213 casos. O Ministério vem recomendando aí hábitos como lavar as mãos, usar álcool em gel e agora uma nova recomendação. A pasta pede que as pessoas evitem se cumprimentar com beijos, abraços e aperto de mão. A gente sabe que esse é um hábito muito brasileiro, mas o Ministério vem afirmando que essa é uma possibilidade, uma forma de contágio e por isso pede que as pessoas passem a evitar esse tipo de cumprimento. Outra preocupação aqui do Ministério da Saúde é com a aquisição de máscaras e aventais descartáveis. Foi feita uma licitação para comprar esses produtos, mas as empresas que ganharam a licitação disseram que não tem como atender a demanda, porque já venderam todo o estoque ou exportaram para outros países, principalmente para a China. E aí, diante desse cenário, o Ministério convocou uma reunião para amanhã com esses fabricantes para tentar um acordo. E se não houver nenhuma negociação, a pasta cogita a possibilidade de proibir as exportações e, inclusive, de apreender esses produtos direto na fábrica para evitar que eles faltem no mercado brasileiro. Caroline Aguiar, ao vivo de Brasília para o Rede TV News. Com o aumento no número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou hoje que vai antecipar a campanha de vacinação contra a gripe para o dia 23 de março. Segundo o ministro da Saúde, essa medida vai ajudar as autoridades a identificar possíveis casos de coronavírus que podem ser confundidos com casos de gripe comum. A repórter Carolina Reguengo acompanhou a coletiva de hoje que aconteceu em São Paulo e tem mais informações. Carolina, boa noite. Oi, Mariana, boa noite para você e a todos. Até agora foram confirmados 85 casos de coronavírus só aqui no estado de São Paulo. 34 pessoas estão sendo monitoradas. São essas pessoas que tiveram algum tipo de contato com a vítima já confirmada e também que passaram por algum dos países onde a doença foi confirmada também. Para tentar conter o avanço dessa doença, o Ministério da Saúde brasileiro anunciou a antecipação da distribuição das vacinas contra a gripe e também a criação de um centro de contingenciamento
do coronavírus. A gente está acostumado que a campanha de vacinação contra a gripe seja no mês de abril. Agora ela acontece esse ano a partir do dia 23 de março. São 23 dias de antecipação. Isso foi anunciado hoje em coletiva com o governador João Dória e outros representantes da pasta, como você vê agora na reportagem. A antecipação da campanha de vacinação contra a gripe é uma das medidas que, segundo o Ministério da Saúde, podem ajudar na identificação dos casos de coronavírus e diminuir o contágio da população por outros tipos gripais. Nós definimos que é possível e nós trabalharemos para o dia 23 de março, antecipando em 23 dias a data prevista original para essa campanha. Por que fazer a campanha e por que recomendar a vacina? Se essa vacina, ela me dá cobertura, ela deixa o sistema imunológico do indivíduo de 80% daqueles que tomam a vacina protegidos contra essas cepas de influenza, essas cepas virais que estão circulando, que são milhares de vezes mais comuns do que o coronavírus, para um eventual profissional de saúde, um médico, na hora que o indivíduo, um mês depois, 2 meses depois, se ele tem um quadro gripal e ele informa que foi vacinado, ele auxilia muito o raciocínio desse profissional para pensar na possibilidade de outras viroses que não aquelas que são cobertas pela vacina. Serão 75 milhões de doses da vacina contra a gripe, o maior número já registrado. São Paulo tem 85 casos suspeitos de coronavírus e monitora outras 34 pessoas. O estado possui o único caso confirmado do país. O paciente, um homem de 61 anos, está em isolamento em casa. Os casos suspeitos que nós estamos falando não são, em nenhum deles, adquiridos aqui dentro do estado de São Paulo, no país. São pessoas que cumprem aquela definição de caso: febre, tosse ou coriza nasal, e que nos últimos 14 dias passaram, não além da China, os outros países identificados. Segundo o ex-secretário de Saúde do Estado e coordenador do Centro de Contingência ao Coronavírus, Davi Wippe, o combate ao vírus não deve preocupar a população, já que as equipes de saúde estão preparadas para atuar nesse caso. Então, a primeira informação que eu acho é que nós estamos diante de um processo conhecido. O coronavírus não é novo. A antecipação da vacinação contra a gripe influenza é uma providência positiva. Aliás, essa história de que vacina faz mal, etc., é uma mentira criminosa. As vacinas todas só salvam vidas. Por isso, não vá atrás dessa conversa idiota de propaganda de grupos desinformados ou ainda grupos criminosos que tentam prejudicar as pessoas. Vacina é saúde, vacina é vida. Após a confirmação do primeiro caso de coronavírus em São Paulo, as máscaras cirúrgicas sumiram das farmácias de todo o país. O álcool em gel também é alvo de disputa nas prateleiras. Dona Oraide quase acabou com o estoque de álcool em gel dessa farmácia. Eu comprei todos que estavam aqui e comprei mais um para minha casa, né? E vou voltar ainda para levar para a firma do meu filho também. Chegou a procurar pela máscara também? Olha, eu já há um mês, eu já comprei 5 caixas. Segundo a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, o estoque acabou em todas as farmácias do Brasil. Esse farmacêutico disse que de janeiro para cá, a procura cresceu 250%. As máscaras se esgotaram no começo do carnaval e não há previsão de reposição dos fornecedores. O pessoal está adquirindo essas máscaras para estocando, porque você não vê ninguém com máscara na rua, né? Compra, mas não vê ninguém na rua, né? Porém, eles estão estocando. Então, essa questão, esse pânico, né, que a gente fala, né, essa questão de falta de informação que leva a essa procura demasiada por máscaras.
De acordo com este infectologista, a máscara é indicada para profissionais da saúde que atendem casos suspeitos e para pessoas infectadas ou com sintomas de doenças transmitidas por via respiratória. Para estes casos, existem 2 tipos de proteção. Essa aqui é a máscara que nós chamamos de 4N95 ou PFF2, tá? Ela é uma máscara usada para proteção respiratória contra aerossóis, que são partículas menores, tá? Essa outra máscara aqui é a máscara que a gente chama máscara cirúrgica, que é de gotículas, tá? E ela, diferentemente da 4N95 ou PFF2, ela é uma máscara que ela ajuda a proteger para disseminação de partículas maiores, que são as gotículas. Há também outros métodos essenciais para evitar o contágio não só do coronavírus, mas de outras doenças transmitidas por contato. O Ministério da Saúde recomenda cuidados básicos, como lavar as mãos com água e sabão sempre que possível durante o dia ou usar álcool em gel. Também desinfetar os objetos que são tocados com frequência. Evitar tocar olhos, nariz e boca sem antes lavar as mãos. E se for tossir ou espirrar, proteger o rosto com um lenço de papel e em seguida descartar no lixo. Tem que ter, né, um álcool já para cada um que chega em casa, né? Eu falo, lava a mão e passa o álcool. Lavar a mão até aqui, ó. Tudo isso, e muito bem lavada. Após a confirmação de casos suspeitos em Minas Gerais, as igrejas de Belo Horizonte estão pedindo que os fiéis mudem alguns comportamentos durante missas e celebrações. Com o início da quaresma, o movimento de fiéis aumenta consideravelmente nas 300 igrejas de Belo Horizonte. Vamos continuar vindo, porque quem tem fé em Deus, na vez nada acontece, né? As igrejas são mais frequentadas pelas pessoas idosas e enfermas, justamente o perfil de quem é afetado da forma mais grave pelo coronavírus. E em nome da prevenção, a orientação é que se evite ao máximo o contato físico entre os fiéis. Nessas medidas nossas, nós estamos começando também a nos organizar com o álcool gel, por exemplo, onde nós pretendemos trabalhar com os diversos ministérios internos de cada celebração para também nos precavermos nesse combate aí, ou nesse trabalho de prevenção. As orientações são evitar o abraço da paz, não dar as mãos no momento do Pai Nosso e não receber a hóstia diretamente na boca, mas na palma da mão. Exatamente para evitar contaminação e assim com precauções que são importantes, juntamente com aquelas outras orientadas por médicos, para que nós possamos ajudar a superar esse momento que é crítico, preocupante e que nós precisamos todos colaborar. Como esse vírus se transmite numa distância de 1 a 2 metros, quanto mais próxima a comunidade, quanto maior o aglomerado, maior a chance de transmissão. Ou os pacientes muito jovens, criancinhas muito novas, ou os idosos, principalmente os idosos mais debilitados, são indivíduos que têm maior chance de evoluírem para as formas graves. Nem chego perto de ninguém, que eu morro de medo, que eu tenho 97 anos. 97 anos, se eu pegar isso, no outro dia eu morro. E a viagem foi planejada, foi esperada e agora, perto do embarque, tem muita gente que se vê num dilema entre adiar o passeio tão esperado ou seguir viagem, mesmo com o risco do coronavírus em alguns países. O Procon do Rio de Janeiro montou um grupo de trabalho para orientar os consumidores que querem desistir de viajar. Lohana tem passagem marcada para a Europa no dia 26 de março. Vai visitar Espanha, Portugal e Itália. Preocupada com o coronavírus, pensou em mudar o destino e até em cancelar a viagem. Mas ao ser informada que o custo seria quase o de uma outra passagem, decidiu manter o itinerário. Tive que providenciar, tive que adicionar esse seguro viagem para justamente me cobrir de qualquer tipo de incidência, de qualquer tipo de ocorrência lá. Então, ainda tive esse custo adicional justamente para cuidar da minha saúde. O Procon do Rio de Janeiro orienta os consumidores que desejam cancelar ou adiar a viagem a negociar com as empresas. O órgão criou um grupo de trabalho para atender quem se sentir prejudicado. Nessa relação, o consumidor é o mais vulnerável e ele não deve ser prejudicado. Eles devem buscar uma solução. O consumidor, inicialmente, deve buscar a empresa para renegociar essa relação. Se ele tiver dificuldade, aí sim, ele pode procurar o Procon.
Com a difusão do coronavírus, as agências de viagem também se preparam para atender clientes preocupados com a possibilidade de contágio. Mas a expectativa é que eles não desistam de viajar e escolham outros destinos. Nesta agência, a aposta é no turismo interno. Os agentes acreditam que os brasileiros vão trocar a Europa por atrações dentro do país. Aquele consumidor, aquele cliente que planejou viajar nesse ano de 2020, ele vai manter o planejamento de viagem dele, né? O que de repente vai ocorrer é um ajuste no destino de viagem, em função desse tema recente. Em meio ao temor de expansão do coronavírus pelo mundo, o dólar atingiu hoje pela primeira vez a cotação de R$ 4,50. Foi a 7ª vez seguida que a moeda americana alcançou o patamar recorde e encerrou o dia negociada a 4,47, com alta de 0,8%. O principal índice da Bolsa de Valores fechou em queda. O Ibovespa caiu quase 2,60% a quase 103 mil pontos. Um jovem foi agredido por seguranças do metrô de São Paulo depois de andar pelos trilhos da linha 3, vermelha da Estação República, no centro da cidade. As imagens foram gravadas por um passageiro. Os vigilantes aparecem correndo atrás do rapaz, que sobe na plataforma e embarca na escada rolante. Nesse momento, ele é alcançado, agarrado e empurrado. A outra vigia chega na sequência. O homem é jogado no chão. Um colega aparece e tenta livrar o jovem, mas também é agredido. Segundos depois, outros 3 vigias chegam para ajudar. As imagens não mostram, mas as vítimas foram imobilizadas e levadas para a delegacia. Em nota, a direção do metrô disse que o jovem colocou em risco a vida dele e dos demais passageiros. Disse ainda que os agentes se defenderam das agressões sofridas. Passou de 140 o número de pessoas furadas com agulhas no Carnaval de Pernambuco. Essa vítima, que prefere não se identificar, sentiu uma picada quando estava no meio de um bloco de carnaval em Olinda. Eu estava encostada no ponto dos bombeiros, em Olinda, na Pitombeira, exatamente. E aí eu senti uma furada nas minhas costas. Na mesma hora eu peguei no local e não tinha como eu ver, porque foi nas costas e o pessoal que estava comigo tinha ido acompanhar um bloco. E aí eu olhei ao meu redor, as pessoas que estavam perto eram mais ou menos com 1 metro de distância. Eu não teve como ver, né? Só senti a dor mesmo na hora. Além de Olinda, existem casos de agulhadas registrados também no Carnaval do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Igaraçu e Orobó. Entre os dias 15 e 25 de fevereiro, 142 pessoas procuraram o serviço de urgência do Hospital Público Correia Picanço, aqui na zona norte do Recife, uma referência no tratamento de doenças infectocontagiosas. Os pacientes receberam a profilaxia pós-exposição, que é uma associação de medicamentos antirretrovirais para reduzir o risco de contaminação pelo HIV. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que os pacientes também foram orientados a realizarem um monitoramento permanente de possíveis infecções. A nota ainda ressalta que os índices de transmissão por meio de picadas com agulhas infectadas são considerados baixos, em média apenas 0,3%. Até agora, nenhum suspeito foi identificado. No ano passado, a Secretaria Estadual de Saúde registrou 300 casos de ataques por agulhas no Carnaval. Não houve nenhum caso de contaminação e 1 ano depois, ninguém foi preso. 12 casas foram interditadas e 2 serão demolidas após uma adutora se romper em Osasco, na Grande São Paulo. As imagens mostram a água com barro invadindo as casas. Nessa, a quantidade foi tão grande que até uma cascata se formou. Muitos moradores perderam móveis e eletrodomésticos. No total, 18 casas foram atingidas, 12 estão interditadas e 2 serão demolidas. De acordo com a Defesa Civil, a água comprometeu a estrutura dos imóveis. A Companhia de Saneamento Básico de São Paulo informou que o vazamento ocorreu no último domingo e já foi controlado.
Segundo a Sabesp, as famílias afetadas foram levadas para hotéis e, após a perícia, todas serão ressarcidas pelos prejuízos causados pelo rompimento da adutora. Sérgio Moro prorrogou por mais 6 meses a atuação da Força Nacional de Segurança Pública no Presídio Federal de Brasília. A portaria, publicada hoje, vale até o dia 4 de setembro. Desde fevereiro do ano passado, a Força Nacional auxilia na segurança do presídio, que abriga líderes de facções criminosas, como o traficante Marco Camacho, Marcola. No início deste mês, o presidente Jair Bolsonaro já havia autorizado também o uso de homens das Forças Armadas na área externa da penitenciária. Os casos de assalto e assassinato dispararam no Ceará por causa da crise na segurança. As negociações para o fim da paralisação avançaram depois da criação de uma comissão com representantes dos 3 poderes e a indicação do interlocutor dos PMs. Os amotinados escolheram como interlocutor da categoria o coronel da reserva do Exército, Valmir Medeiros. Ele entregou uma lista com 18 reivindicações para encerrar a greve. Entre os pedidos estão anistia administrativa e criminal dos policiais que participam dos atos, reajuste salarial corrigido com a inflação dos próximos 2 anos e auxílio risco de vida. A lista foi apresentada à comissão que foi criada para intermediar as negociações. Os membros dos poderes executivo, legislativo e judiciário já levaram a proposta para análise do governador Camilo Santana. Enquanto analisa a lista, o governador solicitou à União a permanência das Forças Armadas no Estado, por meio da prorrogação do decreto da garantia da lei e da ordem. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro, mas a decisão ainda não saiu. Nós detalhamos o que nós vimos, a conversa com o governador do estado. Tivemos várias reuniões lá e nós reportamos a ele o que aconteceu lá. Foi só isso aí. A GLO está em vigor até amanhã. O presidente não decidiu ainda. Se por um lado as negociações avançam, por outro a violência só aumenta nas ruas. Desde o início da paralisação, foram registrados 195 homicídios. E os assaltos deixam o clima ainda mais tenso e preocupante. Nesta lanchonete, uma dupla agiu rápido e levou pertences dos clientes. O mesmo aconteceu neste mercado, nesta padaria e até nesta residência, onde criminosos armados levaram aparelhos eletrônicos e nem se incomodaram com a presença de crianças. Este agente penitenciário ficou ferido durante uma troca de tiros com assaltantes. O estado de saúde dele é considerado estável. Sem a PM, policiais civis estão em maior número nas ruas. Este suspeito foi preso depois de uma tentativa de assalto. Aí pegaram o ladrão aí, ó, roubando aí, ó. Todo cuidado é pouco, o quadro é perigoso. O sucesso dos amotinados em suas reivindicações, que até podem ser justas, pode servir de pretexto para motins semelhantes em outros estados. Esses PMs estão na ilegalidade e são os responsáveis pelo abandono criminoso a que a população foi submetida. Precisam ser tratados de acordo com as leis e regulamentos de sua corporação. Anistiá-los é incentivar a insubordinação em todo o país. Espera-se que o presidente Bolsonaro prorrogue o decreto de garantia da lei e da ordem no Ceará, já que o governador não consegue controlar a sua polícia. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, vai continuar o tratamento contra o câncer. Hoje, a equipe médica divulgou que as 8 sessões de quimioterapia não foram suficientes para vencer a doença. Ele já começou um tratamento alternativo, a imunoterapia. Médicos de diversas especialidades, tanto no Brasil como fora. No Brasil, esse grupo de médicos chegou à conclusão que a melhor alternativa terapêutica para o prefeito Bruno Covas nesse momento é a imunoterapia. Ele terminou com sucesso 8 sessões de quimioterapia. E a última,
que tem 2 semanas, já apresentou efeitos adversos. Então, ele sentiu, como qualquer um sentiria, só que ele conseguiu superar. Poucos atingem a meta das 8 sessões. Ele conseguiu. Ele poderá voltar a essa vida pública, mas com cuidado, com cautela. E chegou a hora da previsão do tempo para todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha, a chuva realmente não tem dado trégua em São Paulo. Mais uma vez, choveu muito durante toda a madrugada. A água invadiu, olha só essa casa, o banheiro ficou cheio de água e teve alagamento logo cedo aí. Esse temporal trouxe transtornos em vários pontos da cidade de São Paulo. A boa notícia é que amanhã, finalmente, para de chover, o tempo volta a ficar firme sobre todo o estado de São Paulo. Na capital paulista, o sol até aparece amanhã, ainda um pouco tímido, entre muitas nuvens. No sábado, o sol aparece com mais força e, por enquanto, a previsão para o domingo é de um tempo mais fechado. Agora, destaque mesmo é para o friozinho. As temperaturas continuam mais baixas, na casa dos 22, 23 graus e de madrugada mínima de apenas 17 graus. A chuva agora deve apertar mais sobre o Rio de Janeiro, Espírito Santo e áreas de Minas Gerais por conta dessa frente fria que ainda vai levar bastante instabilidade. Além dessa frente fria, a gente tem também um corredor de umidade entre o norte do Brasil, centro-oeste e sudeste, que favorece aí na formação de chuva. Por isso, a previsão é de muita chuva nas próximas horas para o Rio de Janeiro, viu? Além da chuva, os cariocas também vão sentir friozinho, a máxima não passa de 23 graus. No sábado, o sol volta a aparecer, máxima de 26, mas ainda pode ter chuva aí no finalzinho da tarde. Agora, em Vitória, muita chuva e chuva forte, principalmente no sábado, máxima de 27 graus. Alerta para temporal também em Belo Horizonte, por lá a situação é bem preocupante, porque deve chover forte amanhã e durante todo o final de semana, máxima de 25 amanhã e de 24 no sábado. No Nordeste do Brasil, o tempo continua bastante instável, com muitas nuvens e chuvas isoladas, mais fracas, tá? Entre o Rio Grande do Norte e Pernambuco. Pode ter chuva no Piauí, no Ceará, no Maranhão. No restante, o sol predomina. Em Salvador, vai ser mais um dia bastante quente, viu? A máxima chega aos 34 graus. Tempo firme, seco e ensolarado também entre o Mato Grosso do Sul e o sul do Brasil. À tarde, com o sol, esquenta bem, mas durante a madrugada vai fazer mais friozinho. É o caso de Porto Alegre, que tem mínima de apenas 15 graus e à tarde a máxima chega aos 30. E muita gente tem reclamado do friozinho fora de época. Agora, frio mesmo, gente, tem feito lá na Serra Catarinense. Temperaturas perto de 0 grau em Urupema, São Joaquim teve geada, isso em pleno verão. E você viu aí que essa madrugada ainda vai ser fria, então pode separar aí o edredom, a coberta, para ficar mais quentinho nessa noite, tá? A gente volta amanhã com mais informações do tempo para você. Até lá. Tchau, tchau. Em Nova Delhi, na Índia, subiu para 38 o número de mortos em confrontos entre hindus e muçulmanos, na maior onda de violência em décadas. E, de acordo com o governo, o número de mortos ainda deve aumentar, porque ainda há muitos feridos em estado grave nos hospitais. A violência recomeçou no domingo, com protestos contra uma lei que facilita a concessão de cidadania a refugiados, mas que exclui os muçulmanos. Morreu na madrugada desta quinta-feira em Porto Alegre o comunicador Marni Barcelos. Ele não resistiu às complicações de um AVC. Nos seus 55 anos de carreira, Marni Barcelos registrou passagens pelos mais destacados veículos de comunicação do país. Integrava a equipe de comunicadores da Rede Pampa há 12 anos. Marni morreu na madrugada desta quinta em decorrência das complicações de um acidente vascular cerebral. Vamos lembrar que ele era uma pessoa assim que tinha uma fome de viver muito grande, né? Ele sempre viveu a vida assim no máximo, como se não houvesse amanhã. Atualmente atuava na Rádio Pampa e na TV Pampa. Eu acho que ele foi muito feliz, ele fez o que quis, era o seu ideal, gravitava em torno do rádio. Foi líder de audiência por onde andou. O Marni vai nos deixar um grande aprendizado, de que a gente tem que viver intensamente a vida. E, se puder, transmitir às pessoas tudo de bom que tu aprendeu, que tu tens para dar, que foi exatamente isso que ele fez conosco.
Há poucos minutos, em live no Facebook, o presidente Jair Bolsonaro disse que não irá renovar as garantias da lei e da ordem para o estado do Ceará e pediu para o governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, se virar e resolver a crise de segurança no estado. A Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite.